Graças a Deus, mais um culto, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, para agradecer, para glorificar o nome dEle, falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Estou muito feliz porque, mais uma vez, Deus me escolheu para estar aqui ministrando a palavra. Uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente vai falar da palavra do Senhor. Mas graças a Deus por isso, né, porque se Deus escolheu, é porque Ele vê algo em nós. Se cada um que está aqui, de nós, a palavra do Senhor vai falar que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Foi o Senhor que escolheu para que nós possamos estar aqui hoje. Eu fico tão feliz porque a palavra que Deus colocou no meu coração já veio a confirmação através da palavra de abertura, a qual a missionária relata um milagre, né, na vida dessa mulher. E quantos de nós aqui não já vivemos o milagre de Deus? Porque como ela relatou, até ela, um momento ela falou assim, ó, ela não vai sair dessa. Mas a gente escolheu servir um Deus que é um Deus do impossível. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E vamos ler o verso 37. Lucas, capítulo 1, verso 37. Aqueles que puderem se coloquem de pé. Uma palavra de fé, de encorajamento para nós, uma palavra de perseverança, de ânimo. Lucas capítulo 1, o verso 37, todos acharam? Amém? Amém. A palavra do Senhor fala assim, ó: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Será que você pode repetir comigo? No 3, vamos repetir esse versículo? 1, 2, 3. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Feche seus olhos nessa noite. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor colocar essa palavra no nosso coração, Deus. Pai, eu sei que não existe impossível para Ti, Pai. Porque na abertura já foi relatado, Pai, mais um milagre, mais um impossível que o Senhor fez acontecer, Pai. Mais um relato contrariando, Pai. Os mais inteligentes médicos, eu creio que do estado de São Paulo estão naquele lugar, Pai. E o Senhor contrariando todos eles, Pai, e a medicina, Pai. O Senhor mais uma vez, sem precisar, Pai, o Senhor prova que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Ô Pai, se tem algum impossível aqui na vida de alguém nessa noite, Pai, eu creio que vai se concretizar, Pai. Eu creio, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai. Pai, obrigado, Pai. E que agora o Senhor me use e me capacita, Pai, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Pai. Não seja eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Pode se assentar. Eu estava meditando e quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu estava
pensando o quantos impossíveis nós já vivemos do Senhor, não é? Quantos milagres nós já vivemos do Senhor? E quantos milagres, quantos impossíveis ainda nós vamos viver? E no início do capítulo 1, Deus vai no início do capítulo 1, nós vamos ver a história de um sacerdote chamado Zacarias e de sua esposa Isabel, a qual era um casal já avançado de idade e a qual eles não tinham filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filho, uma mulher que não poderia ter filho naquela época, era como se fosse um motivo de vergonha, um motivo de, como se a pessoa estivesse cometendo algo errado e as pessoas olhavam para ela com desprezo, pelo fato de ela não poder ter um filho, de ela não ter um filho. Mas segundo Deus, isso aí não era aprovado. Isso aí era uma coisa, uma doutrina da época daquela época das pessoas. Mas Deus não era assinado por Deus. Isso aí era um decreto, era uma coisa humana. E naquela época eu ficava imaginando, estava pensando do sofrimento, a dor que essa mulher carregava, a tristeza que ela carregava dentro dela, pelo fato de ela não ter um filho, de ela não poder dar um filho para o seu esposo. E o tempo vai passando, eu fico imaginando que ela com 20, com 30, esse é o meu pensamento, 40 anos, e o filho não vem, a gravidez não vem, e cada dia eu creio que passava, ela ia se conformando que realmente aquilo não era para ela, que era uma coisa que realmente não tinha mais jeito, e que ela teria que aceitar aquela situação. Ela teria que, quando passasse na rua, as pessoas olhassem para ela e falavam: ela não tem um filho. Olha lá Isabel, Isabel não tem um filho. Imagine a angústia, a frustração que vai criando, que vai alimentando dentro dessa mulher. E do seu esposo também. Pelo fato de não ter um filho. E eu creio que chega um momento da vida dela que ela joga a toalha e desiste realmente de que ela um dia poderia ser mãe, diante dessa dificuldade, dessa luta que ela enfrentava. E muitas vezes nós agimos dessa maneira, sabia? Muitas vezes as coisas é tão difícil, tá tão difícil, que chega um momento da vida que a gente fala: realmente eu preciso aceitar que vai ser desse jeito, não vai mudar, eu tenho que me conformar com essa situação, porque por mais que eu já fiz, por mais que eu já tentei, as coisas não vai, parece que é uma luta, que é uma dificuldade. Mas certo dia, o marido dela, o esposo dela, ele é sorteado para entrar no santuário. Era uma coisa muito, vamos se falar, difícil de acontecer, era uma coisa muito concorrida. E era lançado a sorte para ver quem era que ia poder entrar no santuário para adorar ali dentro. E a sorte caiu em Zacarias. E eu estava pensando, a Bíblia relata que foi uma sorte
Mas eu creio também que era um tempo determinado por Deus na vida de Zacarias. Porque ali, naquele lugar, não poderia ter mais ninguém. Era só Zacarias. E aí a Bíblia vai falar que quando Zacarias está ali em adoração, um anjo Gabriel aparece para ele. Vai ter lugares que Deus vai levar você, onde só você vai estar ali. Vai ter momentos da vida que Deus vai levar você, onde sua esposa não vai estar, onde seu filho não vai estar, porque Ele quer falar diretamente com você e só com você. E aí aquele anjo aparece para Zacarias e fala para ele: Senhor Zacarias, a sua esposa vai gerar um filho. É tão interessante que a palavra do Senhor vai falar que... Deixa eu achar só o versículo aqui. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Olha que o anjo fala para ele: não tenha medo. Porque Zacarias, quando ele vê aquele anjo, ele fica perplexo, a Bíblia fala. Ele fica assustado quando ele vê aquela, eu creio que aquela glória, aquela unção que ele sente, ele fica assustado com aquilo. Mas de imediato o anjo já acalma ele, fala assim: ó, não tenhas medo. E essa expressão é muito usada na Bíblia, em vários capítulos, em vários livros da Bíblia. E é uma palavra de acalmaria para nós. Fala assim: ó, Zacarias, fica calmo, não se espanta, porque Deus ouviu a sua súplica. E súplica, sabe o que significa súplica? Oração constantemente. Você orar uma coisa e suplicar é diferente. E aí o anjo relata tudo o que iria acontecer com Zacarias, com a sua esposa, até o nascimento do seu filho. Existem umas coisas que o anjo deixa a Zacarias, fala para Zacarias como que seria, e inclusive dá até o nome de João, e fala: ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E aquilo que era impossível, Deus já tinha um projeto. E o projeto de Deus sempre nas nossas vidas será completo. Sempre será um projeto detalhista. Você pode ver que Deus, ele dá um nome e dá como que ele vai seguir a vida dele, a caminhada dele, e no que ele vai ser usado. Só que Zacarias, ele vai lá e questiona o anjo. E ele vai colocar empecilhos diante daquilo que Deus já falou que ia fazer. Ele relata para o anjo: ah, mas eu sou velho, minha esposa também é estéril. E sabe o que o Senhor falou comigo? Ainda que eu e você reclame sobre daquilo que Ele já determinou para acontecer o impossível na sua vida, mesmo assim Ele vai fazer concretizar. Glória a Deus. Porque Deus, ele não precisa da nossa opinião. Aí eu fiquei perguntando: quem é Zacarias
Por mais que ele era um homem de Deus, para querer contestar um milagre a qual ele suplicava a Deus. Não vai ser a sua, nem a minha interrogação que vai impedir o impossível de Deus na sua vida. Porque Zacarias, ele olha aquilo como impossível ainda. Peraí, mas hoje você está falando, mas olha a minha idade, olha a idade da minha esposa, e ainda ele é estéril, porque até hoje ela me engravidou. Como é que você vem falar isso para mim? Mas Deus é tão misericordioso que ele não está nem aí porque Zacarias falou. Deus, ele está preocupado em atender a súplica de Zacarias. Você vê que o anjo chega falando que Zacarias suplicava por isso. Mas quando Deus envia um anjo para falar que ele vai ser pai, ele questiona o anjo. E quantos não já viveu isso? Quantos de nós já pedimos alguma coisa para Deus, e quando Deus coloca diante de nós ainda continuamos colocando empecilhos naquilo que Deus já concretizou, naquilo que Deus já nos mostrou, naquilo que Deus já falou que vai fazer nas nossas vidas. E aí vem um castigo. O anjo falou assim: Zacarias, você está desacreditando? Então você vai ficar sem falar, até que tudo isso se concretiza na sua vida. Por causa de ele desacreditar daquilo que o anjo tinha falado para ele. O anjo fala para ele assim: ó, Zacarias, eu estou aqui enviado por Deus. Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu aquilo que você precisa, aquilo que você e sua esposa tanto querem. Mas você está desacreditando, você vai ficar uns meses aí sem falar nada. E assim acontece. Até que o que Deus tinha falado para Zacarias realmente acontece, e sua esposa engravida. E uma coisa que chamou muito minha atenção também, no versículo 6 vai falar assim, ó: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. E eu estava prestando atenção sobre a forma que esse casal andava, a forma que eles tinham o mesmo propósito. Quando você vê, eu estava pensando, um casal, ele sempre tem que andar um do lado do outro, né, de mão dada. Não tem como o homem estar mais para frente, a mulher estar mais para trás, ou a mulher estar mais para frente, o homem mais para trás. Não, a Bíblia vai falar que eles andavam alinhados, os dois. Eles andavam no mesmo propósito, com o mesmo pensamento. E eu creio que essa situação deles, desse casal, foi o que fez total diferença na vida deles, para eles poderem viver esse milagre. Porque não tem como eu estar mais à frente, minha esposa estar para trás, eu estar num propósito e minha esposa não estar num propósito. Essa semana nós tivemos uma situação lá e saiu até uma faísquinha lá em casa. Eu tinha que assinar um contrato numa situação da oficina, e quando eu mostrei para a Selma, ela discordou. Mas para mim estava tudo certo. Para mim estava tudo certo. Mas ela falou assim: não, tá errado, eu não concordo. Aí eu falei: então faz do seu jeito aí. Faz do seu jeito. E vamos ver o que vai dar. Ela pegou o contrato, ela alterou o contrato todo lá. E aí eu falei assim:
Eu fui dormir, ela ficou alterando. No outro dia ela falou, ó, tá aí, ó. Você lê e envia para a pessoa. E aí naquele momento eu entendi que ela queria o melhor para nós, para nossa família. Por mais que eu fiquei meio com receio, eu fiquei meio que... Porque às vezes nós homens, aí a gente acha que a gente sabe de tudo. É ou não é? Tem hora que a gente acha que a gente é o dono da razão, Rafa. É ou não é? Tem hora que você fala, essa mulher não sabe de nada. É assim ou não é, Ricardo? Você é mais manso também. E aí ela alterou o contrato. E sabe qual que foi meu posicionamento? Eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, a pessoa vai aceitar do jeito que foi alterado. Se não, pai, nós deixa pra lá isso e ponto final. Eu peguei o contrato e enviei pra pessoa. Falei, ó, fulano, acontece isso, isso, isso. Teve umas alterações aí, leia e vê se você concorda. Ele falou, não, tá bom, vou mandar pro jurídico e depois mais tarde eu te dou a resposta. Quando foi no final do dia, ele falou assim, ó, pode assinar aqui, do jeito que tá ok. Então se a gente não tivesse esse diálogo, se eu não tivesse passado para ela esse contrato, não teria acontecido da forma que teria que acontecer. Se eu tivesse tomado uma decisão sem consultar ela, talvez futuramente eu poderia ser prejudicado, arcar com consequências. Mas aqui eu vejo na história que Zacarias e Isabel, eles são exemplos de casal. Porque a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. Eles andavam e obedeciam tudo aquilo quanto Deus mandava. E diante dessa situação, Deus opera um milagre na vida deles. Porque quando Isabel ela percebe que ela está grávida, a vida dela, eu tenho certeza que muda, que transforma. A vida dela é transformada, porque as pessoas que iriam tirar ela como chacota, eles não iam mais fazer mais, mas veriam ela como um milagre de Deus. E Deus é tão maravilhoso que, da mesma forma que Ele fez o impossível na vida de Zacarias e Isabel, é o mesmo Deus que está disponível para fazer os impossíveis das nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Mas tem coisa que Deus só vai fazer se a gente suplicar a Ele. Porque quando o anjo aparece a Zacarias, ele fala assim, ó, e Deus ouviu a sua súplica. Eu fico imaginando o tanto que Zacarias orou, o tanto que Zacarias clamou a Deus por isso. E quando a Bíblia vai falar que eles já eram avançados de idade, já era mesmo. E muitas vezes a gente, em questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma coisa que não acontece, nós já queremos desistir. Nós já queremos jogar a toalha. E esquecemos de continuar a suplicar a Deus. Não desista daquilo que não aconteceu na sua vida. Não desista de pessoas que Deus colocou diante de você para você orar por ela. Não desista por enfermidades que você acha que não vai ser curada. Não desista de pessoas que para muitos, como Isabel era, motivo de chacota. Não desista não. Nós servimos um Deus do impossível. Não desista dos seus sonhos que ainda não foram concretizados. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus já falou para você que vai fazer.
Mas continua acreditando, como Zacarias e Isabel acreditaram. E o Senhor enviou um anjo no tempo certo para concretizar e trazer, transformar aquilo que era tristeza em alegria. Não seja como Zacarias, que Zacarias murmurou e questionou sobre o milagre, sobre o impossível. Mas ainda que para você e para mim é impossível, continua acreditando. Pai, eu sei que é possível, Pai. Eu escolhi servir um Deus do impossível, Deus. E eu sei que o Senhor tem poder para transformar. Eu sei que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para modificar, para transformar. Nós temos que continuar confiando em Deus. Nós não podemos deixar que a nossa esperança morre. Nós não podemos olhar que com a dificuldade seja maior do que Deus. Deus vai preparar o tempo certo para a sua vida em nome de Jesus. Deus vai preparar tudo para a sua vida no tempo certo. Mas não esqueça de continuar suplicando. Não desista da sua família. Não desista dos seus familiares. Não desista de alcançar aquela promoção no seu emprego. Não desista de alcançar aquele sonho que você tanto quer. Deus é um Deus do impossível. Ah, mas é tão difícil para me chegar lá. Para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem nada difícil. Ah, mas poxa, se eu alcançasse tal coisa, poxa, se aquela pessoa estivesse aqui comigo, continua confiando. Da mesma forma que nós fomos alcançados, teve pessoas que confiam em Deus ao ponto de nós estarmos aqui hoje. E veja os impossíveis que você vive hoje. Veja as coisas que você tem hoje, que você alcançou hoje, que lá atrás para você era impossível. Sua casa, a sua família, o seu emprego, o seu carro, a sua saúde, seja o que for, talvez lá atrás, anos atrás, para você isso era impossível. Mas hoje não é. Porque concretizou, você alcançou, você conquistou com a ajuda de Deus. Então continua pensando dessa maneira. Se eu alcancei esse impossível, que lá atrás para mim era impossível, não, eu vou alcançar esse também. Deus tem esse poder para entregar para você. Mas nós precisamos cada vez mais exercer a fé, sem ter dúvida, confiando, não, Deus é poderoso. Deus vai fazer, Deus é fiel. Ele vai me dar, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai libertar. Para a família dessa senhora que foi citada aqui, ó, hoje ela estaria enterrada, morta. Mas o Deus do impossível, que operou lá na vida de Zacarias e de Isabel, operou na vida dessa mulher e continua operando nas nossas vidas. Aleluias. No livro de Marcos, capítulo 5, vai falar da história de Jairo, um homem que estava com sua filha doente. E aí ele vai ao encontro de Jesus Cristo e pede para que Jesus fosse lá orar por ela, ministrar cura na vida da filha dele. Uma adolescente. E Jesus vai indo, só que no meio do caminho aparece uma mulher com hemorragia há muitos anos. E a Bíblia vai falar que ela já tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando, para que ela fosse curada daquela enfermidade. E ela sabe que Jesus vai passar por ali e uma multidão acompanhava ele. E era impossível ela chegar ao ponto de ela tocar em Jesus Cristo. Mas a fé dela faz total diferença naquilo que para ela era impossível.
naquilo que para a multidão era impossível. Porque a Bíblia vai falar que ela troca só nas vestimentas de Jesus. E ela toca com tanta fé que Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? E a multidão fala: Jesus, tanta gente aqui no empurra, te encostando, te seguindo, você vem parar para falar que alguém te tocou? Jesus fala: não. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. E naquele momento que Jesus para e dá atenção para aquela mulher, a enfermidade dela é curada na hora. Você vê que o impossível para essa mulher exigiu dela a fé e a forma em que ela toca em Jesus. Não foi um simples toque como a multidão tocava, mas ela toca com uma sinceridade, com um coração tão aberto, que ao ponto de Jesus parar e falar assim: alguém me tocou. E uma coisa que eu aprendi também sobre como é que você tem tocado em Jesus. Como é que você tem chamado a atenção de Jesus Cristo? Será que você tem chamado a atenção de Jesus Cristo com o coração aberto, como essa mulher estava? Será que você tem tocado Jesus Cristo de uma forma diferente, ao ponto de Ele parar para te dar devida atenção naquilo que você precisa? Será que você tem tocado em Jesus de uma forma tão diferente, ao ponto de Ele parar e falar assim: eu vou atender o seu impossível, porque você me tocou de uma forma diferente. E quando Jesus para atender a mulher, um milagre acontece na vida dela. Enquanto a gente ficar tocando Jesus Cristo de uma forma como a multidão tocava, nada vai mudar na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente fazer igual Zacarias, que suplicou, e a mulher tocou Jesus, a mulher com fluxo do sangue, ela toca Jesus de uma forma diferente, os impossíveis acontecem na nossa vida. E durante esse trajeto que Jesus para dar atenção para essa mulher, que ele estava indo na casa de Jairo para salvar a filha de Jairo, chega a notícia que a menina morreu. Imagina o desespero de Jairo. Poxa, Jesus, você estava indo lá para curar minha filha, aí você teve que parar para dar atenção para essa mulher. Agora chega a notícia que minha filha morreu. E a Bíblia vai falar que Jairo, ele era um homem muito importante na sinagoga. Mas quando ele se depara com Jesus Cristo, ele se prostra. A Bíblia vai falar que ele se prostra diante de Jesus. Porque eu creio que todas as esperanças de Jairo sobre a sua filha também tinham acabado. E ali agora a confiança dele de salvação da sua filha só está em Cristo. E aí Jesus acalma ele, porque Jesus fala assim: a menina não morreu, ela apenas está dormindo. E Jesus continua o trajeto dele, porque ele sabia quem ele era, o poder que ele tinha. E quando ele chega na casa de Jairo, ele pega, toca na menina, e ali a menina é ressuscitada, e um milagre acontece. São passagens bíblicas, e eu estava lembrando de uma passagem também, que está no livro de Lucas também, no capítulo 7, que vai falar do centurião que estava com seu servo doente, enfermo, e a Bíblia vai falar que ele ouve falar de Jesus Cristo,
e vai de encontro a Jesus Cristo. E ele vai lá e fala: olha, Senhor, eu estou com meu servo doente e ele precisa de um milagre, ele precisa de um impossível. E a Bíblia vai relatar que esse homem fala para Jesus Cristo: Pai, você não precisa nem ir lá, mas apenas uma palavra que o Senhor der daqui, o meu servo será curado. E aí Jesus Cristo vai falar que não se encontrou homem de tanta fé como aquele centurião. E ao chegar lá, o servo dele tinha sido curado. Você vê que todas essas passagens exigem uma fé sobrenatural. Por mais que ainda eles não visse saída, não visse uma resposta, mas todos esses relatos que foi citado aqui exigiam uma fé sobrenatural. E a coisa que move a Deus, que move a Cristo, é a fé. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível a gente agradar, é impossível agradar a Deus. Mas com fé, Deus pode operar qualquer impossível das nossas vidas. Essa história de Zacarias e Isabel termina aqui no verso 46 do capítulo 1. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com o seu braço, dispersou aquele cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou ao seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita. Esse aqui é um relato de Maria agradecendo pelo milagre que Deus concedeu na vida daquele casal. Pois a partir daquele momento, eles não seriam mais um motivo de vergonha, um motivo de chacota. E o impossível aconteceu na vida deles. E o mesmo Deus que operou o impossível na vida deles é o mesmo Deus que está aqui hoje. Que você possa continuar acreditando, confiando que nós servimos um Deus do impossível. E que cada dia mais você possa exercer a sua fé sem dúvidas. Não coloque incógnitas, não coloque questionamento naquilo que Deus tem poder para fazer. Mas o que você tem que fazer, e eu também, é continuar suplicando e tendo a fé que todas essas pessoas aqui tiveram, que foi citada hoje. Porque se aconteceu na vida deles, na minha e na sua vida também vai acontecer. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu quero agradecer em oração.